Saúde nunca é demais para a gente abordar. E nesse quarto bloco eu recebo um profissional nota 1000 que vai falar sobre uma parada assim incrível e um tema muito atual. Quer saber quem é meu convidado? Solta a vinheta aí, Ju. Uma matéria de saúde de extrema relevância com um tema super atual. Antes de eu chamar meu entrevistado, deixa eu falar para vocês um pouco de uma introdução do tema que iremos abordar, tá? A cada ano a medicina integrativa ganha mais e mais popularidade entre pacientes. E o motivo é óbvio. Ela entra, trata não só apenas da doença, pedindo só de exame e prescrição médica, mas leva um cuidado mais que completo e humanizado ao paciente. E para falar e desbravarmos esse assunto, aqui ao meu lado, meu querido amigo, Dr. Diego Mota. Feliz 2023, meu amigo. Que bom te receber aqui pela primeira vez no ano. Tá bom, estou muito feliz pelo convite, a você, a Patrícia, a toda a equipe, que é sempre bom estar com você. Você fez parte da minha história, né? Obrigado. A gente tem amizade aí, eu vou chutar mais ou menos 20 anos, né? Tem mais de porque eu faço supostamente 37, não é verdade? Pois é, eu tenho um pouquinho. Então eu te conheço, sei lá, desde os 16, 17. 15 para 16. Então assim, a gente fez bastante coisa junto e esses laços são muito importantes. Diego, quando eu vejo você, porque a gente não pode falar dos bastidores que acontece aqui, a gente trata um outro com um apelido que só a gente entende. Mas eu chamo ele de longe, eu falo, fulano, o apelido é de minha esposa. Fulano, eu já sei, Diegão tá na área. Sem ser muito nostálgico, sem esticar muito, né? Mas eu falo, é uma época que não tem igual mais, né, Fábio? Verdade. É uma época que a gente curtia sair, não tinha essa preocupação, essa violência que hoje, infelizmente, esse ódio hoje que está meio complicado, né? Mas desbravando o mundo. Eu acho que quem viveu curtiu na década de 90. Um brinde à nossa amizade e seu Amém. Sucesso sempre. Para nós, irmão. Cheers, saúde. Vou tomar, Pelo amor de Deus, vinho maravilhoso italiano desse. Nossa. Valeu, vinho e ponto. Show de Excelente. bola. Diegão, viu mais ou menos o tema que a gente vai abordar, né? Sim. Só, Diego. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco o que é a medicina integrativa. Fábio, a medicina integrativa não é uma especialidade médica. É uma forma de se fazer a medicina. Né? Eu tenho essa visão desde a época da nutrição, né? Porque fiz nutrição e logo depois fiz medicina. Então eu não acho tão interessante você só tratar a doença. Um exemplo, chegou o paciente no consultório. Estou hipertenso. Hipertenso, para quem não sabe, pressão alta. Mas por quê? De quanto tempo? Está acima do peso? Bebe? Fuma? Passou por algum tipo de estresse? Então a gente tem que, obviamente, no momento ali, avaliar e intervir com a medicação, lógico, né? Também não sou contra remédio, sou a favor, utilizo e indico, mas tentar achar a causa disso e tratar a causa. Porque não ficar apagando só o fogo ali, Sim. Só no sintoma. Sim. Porque, infelizmente, você toma um remédio, aí o sintoma que é uma hipertensão... Acaba sendo um paliativo. Exatamente, você começa a empilhar remédio. Eu tenho certeza que você e vocês aí de casa têm algum exemplo disso. Um familiar, ou até mesmo você usava um remédio, algum tempo depois teve que usar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e realmente chega um ponto que a pessoa adoece por conta do uso dos remédios. Então, voltando e resumindo, é a medicina que tenta tratar a causa e entender um paciente do modo geral dele. Corpo, alma, espírito, tudo que tem a ver com a pessoa mesmo, entendeu? Qual a origem da medicina integrativa? Um pouco da Índia, um pouco chinesa, assim, é uma medicina um pouco mais antiga. E bem complexa, né? E bem complexa, só que tem muita base científica, tá, Fábio? A gente não... nada contra a medicação repetindo, contra a vacina, não. A gente indica remédio mais uma vez, exames e tal, mas tenta só buscar o ser humano. Não é um doente, não é um diabético, não é um hipertenso, não é um depressivo. É uma pessoa que está diabética, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está hipertensa. Tá. Me diz que agora uma coisa. Ela tem alguma vantagem específica? Eu acho que tem muita vantagem. Por quê? Qual a maior vantagem? É entender o paciente e, sem ser repetitivo, mas tratar a causa. Não ficar, tô cansado, tô desanimado. Eu te dou um antidepressivo.
Aí o antidepressivo às vezes tira seu sono. Alguns não, alguns tiram, depende da pessoa. Porque existem remédios que dependendo do organismo, causam efeitos colaterais. Sim, todo remédio causa, tá? Infelizmente. Ou leve ou até alto, né? Mas depende muito de cada pessoa, de cada organismo. Então, é saber o momento. O remédio também, gente, não é vilão, tá? Tem momento de começar e de sair. O problema da medicação é quando a pessoa passa a ser um vício ou usa de forma... Dependente dela. E acontece muito isso, né, Fábio? A gente sabe. Com certeza, eu sei disso. E existe alguma diferença, assim, drástica que você pode falar da medicina integrativa, da medicina alternativa? Sim, porque a medicina integrativa, alternativa, às vezes a pessoa não precisa ser médico para vocês... Assim, tem até o curso de medicina chinesa, por exemplo. A pessoa, teoricamente... Nem conheci. Não tem que fazer medicina convencional, mas assim, não tem CRM, não pode passar medicação, é uma coisa distinta, né? É mais restrito. Assim, medicina chinesa não pode, né, estar no hospital, tal, enfim. Mas, como tudo na área da saúde, algumas coisas elas começam a como eu posso dizer, se chocar, se encontrar. Entendi. Como a nutrição, ela esbarra na medicina. A medicina esbarra um pouco na educação física. Não que a gente vai passar treino que não pode, mas a gente indica fazer atividade física. Então, a área da saúde é uma coisa muito complexa e a gente depende do outro, na verdade. Então, não, a medicina integrativa é a medicina convencional, tá, baseada em evidências, só que o que muda mesmo é a forma de você abordar o paciente, entender a causa, entender o paciente como um todo. A gente fala de ter uma visão holística, né, a visão 360 graus. Fazer um estudo do paciente, né? Isso. Então, as consultas são mais longas, tá, Fábio? Não é aquela consultinha de 5, 10 minutos, não. Você conversa, passa com o paciente, entende ele. Por isso que você falou por isso que eu falei na introdução que ela é de forma mais humanizada. Isso, perfeitamente. Agora me diz uma coisa, existem algumas doenças específicas que podem ser tratadas com maior eficácia na medicina integrativa? Ótima pergunta, sim. Tá? Infelizmente, se eu perguntar no consultório quem está cansado e desanimado, todo mundo vai estar, inclusive eu. Então, são perguntas que a gente não faz mais, porque todo mundo está cansado. E a vida corre. Não, hoje, a pessoa vive cansada. Informação o tempo todo, né? Então, a cabeça fica 24 horas no ar. Porém, muitas pessoas têm sintomas. Se você tem sintomas de depressão, cansaço, aperto no peito, angústia, às vezes até taquicardia, às vezes suar frio, enfim, diarreia demais ou constipação, algum sintoma desse tipo, né, às vezes a medicina convencional, não são todos médicos, mas assim, a forma mais convencional de você tratar o paciente, dá um antidepressivo para ele, certo? E nesse caso não. A gente pede um exame, uma simples aspas, falta de vitamina B12 pode tirar um paciente de um quadro de sintoma de depressão. Sério? Ele não tem depressão, ele simplesmente está com uma deficiência de vitamina B12. E a pessoa nem imagina que é uma coisa que pode ser resolvida, entre aspas, de forma mais fácil. Simples, custo baixo. Exemplo, você fez cirurgia bariátrica, né? Você tem bastante tempo que você fez. Tem, mas sou dependente de vitamina D hoje. Mas você é uma pessoa que faz o tratamento e está sempre bem. Mas você imagina uma pessoa que não tem informação que você tem. Ela não absorve bem vitaminas lipossolúveis, A, D, K e E, vitamina D baixa de imunidade, risco maior de ter câncer, risco maior de ter doença cardiovascular. Com toda certeza. Então, uma simples reposição... É um custo alto que a pessoa que não tem informação acaba pagando isso. E pensa que está depressiva, começa a usar um monte de remédio. Exemplo, serotonina, né? Aspas, o hormônio do bem-estar, como é conhecido popularmente. A educação física faz a atividade aumenta física. Bastante, tá? Serotonina, dopamina, endorfina. A serotonina, de 90% a 95% dela, é produzida do trato gastrointestinal. Então, se a pessoa não tem um funcionamento bom do intestino, como assim? Tem muita constipação, muita diarreia, ela tem um comprometimento de serotonina, que muitos antidepressivos têm essa ação da recaptação de serotonina, certo? Então, assim, se a pessoa não tem serotonina, o remédio não vai funcionar. Sim. Tanto é que na época das nossas avós, está enfesado, né? Depois que eu fui entender isso, elas já falavam de ciência e sem saber. Sem saber a origem. Mas estava com razão, tá com as fezes estão presas, o intestino não funciona bem, e a pessoa está perdendo a vida. Então, a pessoa consegue fazer o número 2, fica melhor. E é assim mesmo, se a pessoa estiver inflamada, com o intestino inflamado,
ela, na maior parte das vezes, vai ter sintomas de ansiedade e depressão sem ser uma pessoa depressiva e ansiosa. Nossa, mãe, que loucura, cara. O Diego tá tirando várias dúvidas do que eu tinha aqui sem nem imaginar a causa. Diego, tem muita curiosidade, eu acho que muitas pessoas têm curiosidade sobre a terapia dos injetáveis, os benefícios que vão além de combater a carência de vitaminas, tem resultados principalmente do combate à depressão e ansiedade, concorda? Perfeito, Fabão. O que acontece? Uma pessoa, às vezes, que tem uma absorção comprometida de vitamina. Tá? No caso, os bariátricos. Mais um exemplo dos bariátricos, né? Pessoa com intestino irritável, uma pessoa, enfim, que realmente está inflamada e não consegue absorver bem. Se eu fizer a medicação ou o suplemento, porque o suplemento, ele só é suplemento quando ele está no IDR. O que é IDR? Ingestão diária recomendada. Se está acima disso, já é medicação. Sua médica pode passar. Essa não é a realidade, que você vai na farmácia e compra vitamina C de 1.000 miligramas sem receita. Sem receita. Mas é remédio. Mas não adianta eu aumentar a dose, porque a pessoa não vai absorver. Quando a gente faz o intramuscular, né, ou venoso, né, que é uma coisa... É simples, mas realmente pouca gente faz em campos, mas é uma coisa assim, não tão difícil de fazer. Você está colocando direto na veia do paciente ou intramuscular. Qual é o benefício? A absorção é de 100%, tá, Fábio? E imediata. Tem alguma contraindicação, Diego? Dificilmente tem, mas assim, tem que avaliar cada caso. Não são vitaminas iguais. Porque os organismos são completamente diferentes. E tem que ver a deficiência de cada um, Exato, tá? exato, E só para concluir, as pessoas, um exemplo que eu gosto de dar aos pacientes quando eu vou explicar isso, paciente que teve dor renal, um exemplo. Eu já tive todo mundo, mesmo quem não teve, sabe que dói muito. Você usa o Buscopan em casa, né? É nada. É o clássico. É o clássico. Né? Não dá em nada. Você tem que chega no hospital correndo, o cara faz um Buscopanzinho ou mais uma medicação, verdade. Pelo menos vai amenizar. Como faz venoso é outro resultado. Isso. Mas assim, Fábio, também a gente tem que ser responsável. E lá no nosso serviço a gente é. Não é para todo mundo. Tem indicação correta. Tem pessoas que eu já prefiro não passar. Tem pessoas, então assim, ou faz uma ou duas vezes, depois continua, tudo depende realmente de cada caso. Estudar o caso de cada um. E tem alguns tipos de doenças que podem ser evitadas, não tem? Sim, com certeza. Cita aí. Tá? Depressão mesmo pode evitar, ansiedade, falta de concentração, impotência sexual. Também, Diego. Um paciente sem zinco, sem magnésio, sem B6. Como a falta de vitamina influencia de forma direta, Ó, cara. e se você pegar um paciente que está ali pré-diabético, que você tem até alguns contextos, né? Ou está diabético ou não está, né? Tipo grávida, você está ou você não está. Mas vamos usar um termo ainda antigo, o pré-diabético. 104 de glicose em jejum, por exemplo. Tem que estar até 100. A maioria das vezes os obesos não... Sim, porque o obeso tem uma resistência maior à insulina. Mas tem alguns suplementos, como ácido alfa-lipoico e tal, que cientificamente comprovado que vão reduzir. O custo é baixo. É isso que eu ia falar, custa caro, cara. Não custa caro, custa igual ou um pouquinho menos, dependendo do que for, um pouquinho mais mas do que o oral. Né? E, enfim, não custa, mas realmente a indústria farmacêutica não quer que você estude isso. Né? Verdade. Por quê? Tudo é um sistema. Uma caixa de Ozempic, que eu indico, não estou sendo contra aqui, né? Já tem pacientes que eu trato com Ozempic. Pode falar aqui? Não, remédio? Pode, ué. O Ozempic é um remédio que está muito difundido aí, entre os famosos, para perder peso e tal. Que é um remédio feito para diabético, só que a gente foi visto que ajuda muito a perder peso. Tem estudos que comparam ele à cirurgia bariátrica em relação à eficácia e tal. Só que o Ozempic custa R$1.000 por mês, R$1.000. E uma vitamina vai custar R$50 uma ampolinha. Verdade. Então, assim, a farmácia, a indústria... Menos de 10%. 5%, exatamente. A conta não fecha, né? Não é interesse do sistema que seja divulgado. Então, você que está assistindo, né, assim, busquem, não é largar o remédio. Repetindo, quem usa remédio de hipertensão, diabetes, continua usando, vai no seu médico. Mas busque também essas fontes, né, com embasamento científico, mas uma coisa... E principalmente procurando a ajuda de um profissional qualificado, né, Diego? Tem que ser, Fábio, tem que ser. Pois paga um profissional, não tem a eficácia do tratamento. Gasta dinheiro, que compra as coisas sem precisar. Exatamente, faz a automedicação que está errado. Enfim, acaba aí passando por um processo inflamatório, um processo que o organismo já não aguenta mais, e isso pode ser evitado.
Exatamente. E acontece, tá? Eu fui esses dias numa churrascaria aqui em Campos, aí veio uma senhorinha lá, doutor, comprei um remédio na internet. Falei, deixa eu olhar. Ela que falou que queria que eu visse, na verdade. Aí eu falei, ó, pelo que está aqui no rótulo, é bom. Só tinha fibra, não tinha nada demais. Mas eu não confio em rótulo. Ué, se tiver algum hormônio aqui dentro, hormônio da tireoide, uma coisa que inibe a fome, a gente não sabe. Claro. Ela gastei R$ 500 no remédio, em 2 pods. Eu falei, ó, se você fosse numa consulta com um médico, você ia gastar muito menos. Se eu mandasse manipular, ou um colega manipular isso aqui, ia te custar 10% do que você pagou. Se fosse o que está ali realmente. Uhum. É a mesma coisa, você quer fazer eu sempre falo isso. Todo mundo hoje tem internet, todo mundo tem um Instagram, tem um Facebook. E todo mundo se acha jornalista, se acha influencer, né? Você sofre disso, né? Eu falei por causa do seu caso mesmo, para jogar para cá. Mas você tem, claro, 20 e tantos anos de mercado. 28. 28, né? Quase me dá, tá brincando, mas um pouquinho mais. Engraçadinho! Então, eu falo, se você quer fazer um anúncio, se você quer uma assessoria de publicidade, pô, faça com quem é profissional, pô. É com o Fábio, entendeu? Se eu tenho uma empresa, eu não vou chamar qualquer pessoa porque tem enfim, uma aparência bonita, um homem bonito, uma mulher bonita, só porque tem 100 mil seguidores. Não, isso aí não conta nada. Porque assim, tem que ser o seu público-alvo. Número de seguidor não ainda mais que o Muhammad Mohamed que tem aí, mas enfim. KKK, mas enfim. Mas não estou falando com você que as pessoas têm que parar com essa mania feia de buscar orientação de pessoas que não são profissionais. Você quer fazer uma coisa profissional? Pô, vai no jornalista sério com 28 anos, vai no médico, vai no nutricionista, vai de educador físico. Não é porque uma mulher tem um bumbum bonito que você vai ficar também. Às vezes claro. ela usa coisa que ela não fala. Exatamente. Ou ela mesmo vai no médico e não fala que vai. Exato. Então, ela usa Photoshop. Tem, né? Você olha pessoalmente, você não conhece, né? É um luxo, ver pessoalmente é um lixo. Então, gente, cuidado. Busque. Profissionais. Eu joguei no caso do Fábio, porque o Fábio, além de ser amigo, o Fábio é uma referência aí, não só em Campos, em todo o estado, ao meu ver. Né, conhece muito de mídia, de publicidade. Sempre que alguém pergunta, eu falo, cara, o cara que sabe, eu faço meus vídeos no Instagram para poder falar de dieta e suplemento. Claro. Mas não é minha área essa questão de marketing. Mas eu quero que as pessoas entendam isso. Tá? A seriedade que é, você pensa que vai custar muito, vai custar menos e vai te dar mais resultado. O seu real investido na sua saúde vai evitar centenas de reais gastos com a doença. O seu real bem investido com a pessoa certa do marketing vai te dar um retorno muito maior do que você botar. No final das contas, é um profissional certo que em vez de ser gasto é investimento. Exatamente, Fabão, perfeito. Agora, só para concretizar, você fez nutrição depois de fazer medicina. Que comichão foi esse que deu você, Diego? Mas todo mundo pergunta isso, O bicho estava doido para bater um papo com você, mas não tive tempo ainda. Cara, assim, a gente tem que... Quando eu vi que você tinha passado medicina, eu falei, gente, o moleque tá doido, bicho. Eu acho que 99% das pessoas falaram isso comigo, né? Porque a distância chegou até você. Eu já tava numa carreira sólida, assim, humildemente falando, mas a gente tem que, né, que até ser grato às pessoas, né? Tinha um número muito grande de pacientes, tinha um certo destaque aqui na cidade, na região, por conta de vocês também, que ajudam a gente a chegar lá, né? Não chega sozinho. Mas chegou um ponto, Fábio, que eu tinha muitos pacientes. Eu acho que, sei lá, aqui em Campos, eu acho que poucas pessoas atenderam o número que eu atendi naquele período de tempo. E eu fiquei sem ter o que fazer mais. Como assim? Você já tinha ido em mim 5 vezes, exemplo, tá? Então, a minha caneta estava um pouco limitada. Eu só podia passar algumas coisas, tinha alguns exames que eu não podia passar. Eu falei, cara, eu vou investir no meu conhecimento. Lógico, a nutrição é muito importante. Eu sou até hoje, eu tenho meu conselho ativo, tá? Bato no peito, amo nutrição. Gosto, da mesma forma que eu gosto de medicina, mas na minha fase, eu senti que eu precisava ter a segunda formação. Precisava investir em mim. Ia ser um upgrade para sua carreira. Isso, porque é o que eu faço hoje, Fábio. Eu estava falando mais cedo aqui nos bastidores com a Patrícia. Eu faço o que eu fazia antes. Só que hoje a gente tem um leque maior. Né? A gente pode fazer os injetáveis, que não podia fazer antes, pode fazer o implante hormonal, o chip. Abriu um leque de opções que você pode Isso, trabalhar. Exames, estudar, cara. Assim, então, conheço mais, mesmo que eu não atue em algumas áreas, como
É conhecimento. Mas é conhecimento, é um investimento que ninguém tira de você, cara. Exatamente. Você leva com você. É investir na sua carreira para você satisfazer você mesmo e ajudar o próximo. Isso, Não para é isso tentar aí? servir melhor, assim, eu falo isso. Servir melhor o nosso paciente. Cara, eu amo sempre estar com você, sentado, batendo papo com você, nem que seja assim, de forma mais séria, mas ao mesmo tempo como amigo, na sua casa em Atafona, batendo papo com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua família, enfim, ficar naquela varandinha lá de chapéu de sol, com saudade da nossa infância, mas muito orgulho, tá? De ver seu crescimento, de ver o quão longe você chegou e ainda vai chegar. Estou aqui para te aplaudir, te dar as mãos e bater palmas para você. Eu te agradeço aí o carinho de sempre que você tem comigo. E você que eu falo da sua família toda, né? Obrigado. Sua mãe, seu pai, Obrigado. Pati, Dudu. Turma toda Enfim, que como eu falei aqui no começo, são pessoas que fizeram, fazem e vão fazer parte da minha história ainda, né? E eu falo que o que tem de mais importante na vida são os laços, né, Fábio? Porque tudo Verdade, passa, né? Tudo. Tudo passa. Cabelo cai, cabelo não te bota no lugar de novo. Pode não, vai ficar, Mas- pode ficar com o tupete enjoado em breve, Louro. rapaz. Eu vou até sempre dar uma foto no jornal depois que tu bate louro assim. Eu vou te olhar, vou ter você se pegar pra você e falar assim, ó, o cabelo de Diegão. Mas então, assim, a gente Que bom. brinca, mas são laços que a Parabéns gente tem. pelo Tamo filhão, junto. tá? Um beijo pra Yasmine lá, um beijo pra sua família toda, enfim. Tamo Que você faz Amém. igual foguete, não tem ré. Que Deus abençoe a gente, que a toda honra e glória dada a ele, a gente vai só no rebote ali. É verdade. Vamos, tamo junto. Manda ver. Obrigado, valeu. E aí, turma, já assinou o conteúdo do canal do YouTube do J3 News TV? Ainda não? Pô, perdendo tempo. O QR Code tá na tela que a Juliana colocou aí, entra lá. Mas eu sempre repito pra vocês, sei que é chato falar a mesma coisa, mas tem que lembrar pra vocês que não é só assinar o canal. Você tem que ativar os sinos de notificação, dar o likezinho de gostei. Sendo assim, o YouTube vai perceber que aquele conteúdo te interessa. Então, sempre que um vídeo novo for colocado aí nas redes, você será notificado via e-mail ou via app. Então, é mais fácil você chegar lá, ó, dar o like, aperta o curtir e assinar o canal. Você vai ver todos os nossos programas, todo o nosso conteúdo e muita coisa boa que vai vir pintando no pedaço nesse ano de 2023. Principalmente um reality novo, uma comida gostosa. Ó, semana que vem tem cozinha, hein? Beleza pura? Ó, continua ligadinho que no próximo bloco tem Carol Conká. Já que é pra tombar, tombei. Vocês vão saber por quê.